Bom dia, minha princesa. Eu quem estava sentindo a dor no meu coração. E assim, se ele fizesse cirurgia, não era a filha dele que ia ficar aleijada, né? Eu estava lutando com Deus para minha filha ficar com a mãozinha restaurada, o dedo, né? E nós temos um Deus que é o Deus do impossível. É o médico dos médicos e a última palavra vem dele. Never meant to say I love you. Never meant to lead you on. But sometimes pride can get the best of me, drag the rest of me along. Leave behind the stains of battle, count the dead and grieve the loss. A civil war without a victor. I never really cared about the loss. If there's a town beyond the sky where they greet you by and by, I will stay down here and Bom dia, minha princesa, tão linda da mamãe. Bom dia, meu amor. Tão linda. I crossed the threshold once or twice. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, graças a Ele que me dá força e coragem para vencer mais um dia. E espero que eu esteja com vocês também, viu, gente? Com Deus estamos bem, né? Tá tudo bem. E aí, como vocês viram no título, esse é um vídeo diferente, é um vídeo de testemunho. E eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar a tua vida e vai levantar a tua fé, né? Vai despertar você para ter uma fé maior e saber que Deus, Ele é fiel, Ele é o mesmo Deus de ontem, do passado, que opera milagres, que operou. Ele ainda opera milagres e continuará operando, porque Ele é Deus, Ele nunca vai mudar. Né? O que mudou foi nas nossas mentes, no nosso coração, a respeito de Deus. A gente acha que Deus mudou, mas Ele não mudou, Ele é o mesmo. E eu tenho certeza que esse testemunho que eu irei contar aqui, gente, vai impactar a tua vida, né? Vai aumentar a tua fé, porque aumentou a minha. Eu passando na pele, junto com a minha filha e a minha família, aumentou a nossa fé. E essa história sendo contada para você vai aumentar a tua fé também. Nós precisamos disso, de testemunhos de pessoas, de cartas vivas, testemunhos verdadeiros para a gente conhecer mais o nosso Deus, né? E a Bíblia é um grande testemunho, porque a gente lendo a Bíblia, a gente vê que Deus, Ele fez várias coisas, isso já aumenta a nossa fé. E quando alguém conta nos dias de hoje o que Deus está fazendo, isso só reforça a nossa fé mais ainda, né? Então, vamos direto ao testemunho. Então, a minha filha, ela hoje é a Eduarda, né? Muitos já conhecem. E para quem não conhece, eu tenho uma filha, que o nome dela é Eduarda, ela tem 10 anos. E eu tenho um filho também, que o nome dele é Davi, e ele tem 4 anos. E aí foi com a minha filha esse testemunho. Ela tinha 7 meses quando ocorreu isso. 7 meses. E aí, gente, eu saí, né? Eu saí, fui para algum lugar. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito longo. Saí de casa, fui resolver uma coisa. E aí, gente, a minha filha ficou com o meu esposo. O meu esposo é super responsável, cuidadoso e tal, mas esse acidente aconteceu, né, justamente com ele.
mas não foi culpa dele. Acidente não é culpa de ninguém, é uma coisa que acontece, né? Sem a gente ver, sem a gente perceber nada, senão não aconteceria. Mas é de repente, parece que a gente segue ali, não vê o que está na frente e pô, acontece. Então ele ficou aqui e na sala de televisão tinha um tapete e tinha uma cadeira de balanço. Aquelas cadeiras de ferro, gente. Que o pezinho é de ferro. Aquelas cadeiras simples que tem uma mola de ferro, que tem um pezinho de ferro. E ela tem um pezinho assim, uma estrutura assim, e outra assim, tem as molas e tem aquela abertura que é para a cadeira, né, balançar. E aí a minha filha, com 7 meses, já estava sentadinha, brincando, né, com os brinquedinhos dela, e o meu esposo estava sentado na cadeira, assistindo televisão, de olho nela. Mas de repente a gente se empolga com algo que a gente vê, né, e eu com certeza ele ficou assistindo e tal, e a menina com certeza engateou, eu tô dizendo assim pelo que foi contado, né, por ele. Engatinhou e já estava bem pertinho da cadeira de balanço e ele não viu. E aí ela estava lá, né? Mas ele nem se tocou que ela poderia colocar o dedinho lá. E de repente ela colocou, gente. Ela colocou o dedinho lá na cadeira, né? E apoiou. E foi justamente na hora que ele foi se levantar assim para pegar o controle remoto no móvel. E aí, nesse dedinho dela, né? Cortou a mola, as duas partes de ferro, que é uma parte assim e outra assim, né? Uma pra cima, outra pra... Tem a mola, aí ela faz assim, ó, não é? E ela botou o dedinho aqui, e aí quando ele se levantou, a cadeira fez assim. E aquele ferrinho de cima partiu o dedo da minha filha. Eu falo isso e não gosto nem de falar, assim... Eu botei no mar de esquecimento e eu viso mais o milagre que Deus fez na vida dela. Mas quando eu falo assim, detalhes, esse milagre, esse acontecimento para alguém, eu sinto aquela friezinha no meu coração novamente, porque eu relembro a dor que ela sentiu. E aí, gente, partiu o dedo dela, foi bem na pontinha do dedo, né? E cortou por completo. Ficou preso somente em um corinho. Um corinho aqui de nada, ficou preso ainda o pedacinho do dedo, ficou pendurado. O dedo cortou, ficou pendurado e ficou pegado só em um corinho da pele. E aí o meu esposo ligou para mim e disse: Cris, venha rápido para casa, porque aconteceu um acidente com a Eduarda. Gente, quando ele falou isso, eu tremi nas carnes, nas bases, na hora. Eu disse: o que foi que aconteceu? E ele disse: venha, eu não vou te explicar. E aí eu desliguei o telefone. Só Jesus e eu sabe como eu vim no carro. A minha perna, gente, se tremia, ó. Parecia vara verde, fazia isso aqui, ó. E dentro do meu coração estremecendo. Eu nem sabia o que era. E pelo tom de voz dele era algo grave. E eu fiquei desesperada. E eu já vim orando dentro do carro e dizendo: Senhor, vai na frente, Senhor. E vai fazendo aquilo que eu não posso fazer como ser humano. Mas Tu és Deus e eu creio que o Senhor pode. E aí eu vim orando e vim sentindo aquela agonia toda, né? Jesus me trouxe até aqui a minha casa, porque eu não sei como eu vim. Gente, eu estava muito nervosa, eu já estava chorando no carro, imaginando milhões de coisas. Você dá para entender, né? Você que é mãe, eu sei que tem pais também assistindo, mas todos, como mãe, como pai, dá para entender, porque dói no coração da gente quando diz: tem um acidente com nossos filhos, com alguém do nosso sangue, alguém que a gente ama. E aí, sendo um filho, a dor ainda é maior. E aí eu vim, só Jesus, ele me trouxe até aqui. Eu só sei disso, que ele me trouxe até aqui. E aí, gente, quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, eu já olhei para o chão e vi gotas de sangue. Várias gotas de sangue no chão. Para quem assiste o meu vídeo, já sabe que o meu piso, a minha cerâmica aqui, é branca.
E aí tava toda forrada de sangue. Não completamente assim, mas com muitas gotas. E eu já, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eduarda, já fui pra cima da menina. Quando ele veio até a mim, ele tava aqui na cozinha e ele foi até a mim na porta. A gente se encontrou ali no meio da sala. E aí ele veio segurando a mãozinha dela pra cima e ela chorando. Ela estava, não era só chorando, ela estava urrando. Me perdoe a palavra, porque quem urra é animal, né? Mas assim, eu não tenho outra palavra para explicar. Era gemendo, um grito, era um choro de desespero, de dor. Era como fosse um grito, que vinha da alma dela, com toda a dor que ela estava sentindo. E aquilo doeu no meu coração, já estava doendo. E quando eu vi, gente, a minha filha chorando daquele jeito, eu choro porque já passou, né? A gente tem que ver o milagre. Mas eu explicando a vocês assim, é como eu estivesse revendo, vivendo novamente, porque tá na minha mente aqui fresquinha. Deus colocou esse testemunho bem fresco na minha mente e parece que eu tô vivendo novamente. Então, quando eu vi a minha filha daquele jeito, gritando com tanta dor, eu peguei ela no meu colo, né? Eu imaginei a dor dela e se eu pudesse, eu creio que vocês, mãe ou pai, se vocês pudessem também, a gente arrancava a dor dos nossos filhos e até, se fosse possível, eu colocava em nós. Trocava, tirava deles e colocava em nós. E aí eu peguei a minha filha, coloquei no meu colo, encostei a cabecinha, fiquei segurando a mão, que ele disse, segura a mão dela aqui, porque se ela botasse para baixo, começava a sangrar novamente. E eu segurei a mãozinha dela, encostei ela assim e disse assim... Eu usei a minha fé, porque nesse momento a gente não tem que só ficar desesperado e ficar, ai meu Deus, lamentando, né? A gente tem que sofre, mas a gente tem que ter equilíbrio. E aí eu tinha esse equilíbrio, e de não se desesperar, de não perder o foco, a minha fé naquele momento. E aí naquele momento eu peguei e disse assim, eu lembro como hoje as palavras que eu disse ao Espírito Santo, a Jesus, a Deus. Eu disse, Senhor, Espírito Santo de Deus, tira a dor da minha filha, por favor, porque eu não posso fazer isso. Eu não tenho capacidade de tirar a dor dela, nem remédio vai tirar, mas tu podes, eu creio que tu és bom e misericordioso. Tira a dor da minha filha, Espírito Santo. Tira, Senhor, em nome de Jesus, tira. E quando eu fiz assim, gente, na mesma hora eu conto a vocês, sem aumentar, sem diminuir. Na mesma hora, gente. Não foi 5 minutos, 10 minutos depois. Foi na mesma hora. A minha filha parou de chorar. E eu comecei a chorar de alegria. Porque pelo menos ela já estava sem dor. E ela começou na hora a se fazer. Eu orando ainda e ela... Aí parou. E ficou assim, ó. Cansadinha de chorar. E parou de chorar. E eu comecei a chorar mais ainda de alegria. Que eu tava chorando de desespero e de dor. Mas mesmo equilibrada. Mas dentro de mim tava... né, o negócio tava abalado, agitado. Mas eu tava me equilibrando. Para passar segurança para minha filha. E aí, gente, ali foi instantâneo. Não foi a minha presença que acalmou a minha filha, não foi, porque pode ser a presença de quem for. Uma dor é uma dor. E logo a dor dela era muito grande, porque não foi uma faca que cortou. Se fosse uma faca, né? Seria uma dor muito grande, mas dor maior é quando um ferro amassa e parte a carne, porque no caso dela foi um ferro com o peso do meu esposo. Meu esposo hoje ele é magro, ele é uma pessoa que tem um corpo magro, mas no tempo, na época ele estava gordo, ele estava com 20, quase 30 quilos a mais, ele estava bem mais forte, né? Na época que aconteceu isso. E imagina aquele peso todinho foi em cima do dedo dela. Você dá para imaginar a dor que ela estava sentindo. E aí, por isso que eu estou explicando, não foi a minha presença que acalentou a minha filha. Porque a minha presença não era o suficiente para tirar a dor.
Ó, gente, eu vou dar uma paradinha, porque tem aqui o vizinho, ó, tá ouvindo? Usando uma serra, então vou dar uma pausa aqui. Viu? Então, gente, voltando. Aí, não era a minha presença que tirou a dor da minha filha, mas sim foi Deus, foi um milagre do Senhor. Para você ver que o nosso Deus, ele atende. Ele é o mesmo Deus. A gente acha que ele está bem longe, nos céus, mas ele está bem pertinho. Ele está no nosso coração. E muitas pessoas não usam a fé. Muitas vezes nós não usamos a nossa fé porque achamos que ele está longe ou que tem alguma coisa na nossa mente, no nosso coração que bloqueia essa fé. Às vezes sentimos assim, Deus não vai me escutar porque eu sou pecadora, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro. Mas não tem nada a ver, gente, uma coisa com a outra. Esses bloqueios são pensamentos que o inimigo coloca no nosso coração e na mente para nos afastar de Deus, para nos tirar, né, o direito de clamar por ele e ser atendido na mesma hora. Então o inimigo, ele faz isso na mente de muitas pessoas, ele confunde, ele bota pensamentos que o nosso Deus, ele não olha para a gente por causa do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falta de fé. Isso são bloqueios que tem que ser tirados do nosso coração, da nossa mente, e a gente ter acesso ao trono dos céus. O Senhor, nosso Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele nos ama, ele deu a vida do seu filho, seu único filho, para morrer por mim e por você. Já dá para imaginar o amor de Deus por mim e por você. Então tira esse bloqueio que Deus não te olha, não te vê, olha para fulano, para ciclano, mas não olha para você porque você é pecador. A gente tem que tirar isso da nossa mente e ter acesso a Deus. Só olhar para o amor dele. Então, continuando. Vamos apressar nesse testemunho. Senão eu vou querer contar detalhezinhos. E aí, gente, na mesma hora a gente entrou no carro, ela sem chorar, né? Entrou no carro e a gente foi para a emergência. A emergência é bem aqui. A minha casa é bem pertinho do shopping, da emergência, do atacadão, do açaí. Tudo fica na pista, né? Aqui, na rodovia. E a minha casa é uma rua assim, já vai direto, já entra na rodovia. E nessa rodovia tem um monte de coisa. Tem o Hospital Chama, que é um hospital enorme aqui de Arapiraca. Tem, como eu disse, açaí, shopping, emergência. A gente no instante chegou lá, foi lá para a emergência. Aí chegando lá, o meu esposo já foi fazendo a ficha, eu já fui direto entrando. E entrei lá na sala, né, de atendimento, e veio um médico com 2 enfermeiras e disse, quando ele olhou, e a minha filha caladinha, sem chorar. E eu já aliviada porque ela estava sem dor, sabia que Deus tinha feito um milagre, tirou a dor dela. Aí ele olhou assim e disse assim, mãe, aqui não tem jeito. E eu disse, como, doutor, não tem jeito? Ele disse, olha, aqui a ponta do dedinho, foi cortado a ponta do dedinho da sua filha, e aqui não tem circulação, porque é a ponta do dedo. Então, se eu fizer, vai necrosar. Para quem não sabe, necrosar é apodrecer. E ele disse que ia necrosar porque a ponta do dedo não tinha circulação e foi bem na ponta. Essa cabecinha aqui, ó, do dedo, nessa partezinha de cima. No finalzinho da unha e na cabecinha do dedo. Ele disse, aqui não tem veia para circular o sangue, então não tem como. Então a gente arranca, eu faço aqui o curativo, indico um doutor e você vai lá e faz a cirurgia do dedo da sua filha, tá bom? Eu digo, de jeito nenhum, doutor. Costure, doutor, o dedo da minha filha. Aí ele fez moça, eu tô te dizendo que vai necrosar, não vai dar certo, não tem circulação aqui, eu sei o que é que eu tô falando, eu sou médico, eu estudo as partes do corpo humano. Eu disse, doutor, eu sei que o senhor é médico, o senhor tá certo, mas costure o dedo da minha filha, porque eu conheço um Deus, eu tenho um Deus, que ele vai fazer essa cirurgia, ele vai restaurar o dedo da minha filha. E ele olhou para mim assim e me estranhou, como se essa mulher é louca. E eu estava agindo com a minha fé. Aí ele disse, tá bom, então eu vou costurar, agora é por sua conta, viu? Eu não tenho nada a ver com isso.
O que acontecer no dedo da sua filha é sua responsabilidade, tá bom? Digo, tá bom, é minha responsabilidade e por minha conta, mas costuro o dedo da minha filha. Eu tenho certeza, ela não vai ficar aleijada, porque eu tenho um Deus que é o médico dos médicos. Ele vai além da medicina e ele vai restaurar o dedo da minha filha. Ela não vai crescer e não vai ser aleijada. E ele olhou assim pra mim, aí as enfermeiras olhou assim pra mim, aí ficaram como querendo rir da minha cara, sabe? E eu lá chorando, clamando a ele que costurasse. E aí ele costurou, gente. Aí ele indicou um médico, porque ele, na cabeça dele não ia dar certo. Eu estava agindo como uma louca e que ia necrosar, né? Como eu já disse, apodrecer, necrosar, apodrecer. E aí ele achou que ia dar errado. Eu estava agindo pela emoção de mãe e tal, mas eu não estava agindo pela emoção, estava na razão, porque eu conheço, meu Deus, eu já sei o que ele já fez na minha vida, foi várias coisas e eu creio nesse Deus. E aí, gente, ele fez, aí ele disse, ó, indicou um médico, tem esse médico aqui, procure ele e faça a avaliação com ele, tá bom. Fui pra, aí ele mandou tirar o raio-x para ver se quebrou algum dedinho, tava tudo bem, só foi a pontinha do dedo mesmo que cortou. E aí ele costurou, fez o curativo e ele disse assim, olha só como ele usou de má fé, viu? Ele disse, olha, esse curativo aqui você vai passar 3 dias sem abrir ele, deixe aqui, não abra. E aí depois de 3 dias você começa a mandar alguma enfermeira ou você mesmo faz o procedimento de lavar, de colocar outro, mudar. E aí na família tinha uma cunhada minha que era casada com o irmão do meu esposo. E ela é enfermeira também lá da UE, da unidade de emergência que eu fui. E no mesmo dia que foi feito isso, não, no mesmo dia foi na mesma noite. Isso foi à tarde, eu acho que na mesma noite ou foi no outro dia. A gente conversou com ela e disse, ó, o médico disse, ela soube do caso, veio olhar a menina e tal. Aí a gente disse, ó, o médico disse que não era para abolir 3 dias. Eu achei até estranho, eu falei, achei estranho, porque eu acho que tem que lavar todos os dias, abrir o curativo, fazer outro. Ela fez, quem foi esse médico que disse que era para fazer com 3 dias? Porque isso tá errado, não é com 3 dias, todos os dias tem que fazer. Aí eu disse o nome dele, né? E ela, meu Deus, esse homem não tá normal não, eu vou conversar com ele, eu vou brigar com ele, ela é minha sobrinha, não sei o quê. Então, gente, ela fez, né, ela quem fazia o curativo todos os dias. E diz ela que falou lá com ele e disse um monte de coisa. Porque ele deu a informação errada. Eu acho que ele usou com má fé, ele queria realmente que a palavra dele desse certo, juntamente com a lógica dele, porque ele iria mandar, gente, passar 3 dias sem abrir, sendo que todos os dias tinha que lavar. Eu não quero julgar, né, mas eu acho que ele usou de má fé, né, ela achou também. E aí vamos prosseguir, aí eu marquei a consulta com o doutor que ele mandou. E aí, gente, ó, você vê, nesse processo que a gente passou, houve 2 milagres. Deus operou 2 maravilhas, que a primeira foi aquela que eu disse que na mesma hora Deus tirou a dor da minha filha. Essa foi a primeira. Você vai ver a segunda, o que aconteceu. E aí, Deus é lindo, lindo, lindo. Eu amo ouvir testemunho. Você que está ouvindo, eu tenho certeza que Deus já está aumentando a tua fé, né? E você vai usar isso para a tua fé, como eu usei, para outras coisas e vai dar certo, em nome de Jesus. E aí eu fui no médico e mostrei. Quando eu mostrei o dedo para minha filha, então ele disse, olha, isso aqui tem que fazer uma cirurgia. Temos que cortar, foi aqui na pontinha, mas temos que cortar mais para cá. Olha só, imagine, cortar mais para cá o dedo Peraí, gente, começou de novo. Voltando, gente. Parou lá, então toda vez que eles começarem a usar lá, né, a maquita, para cortar cerâmica, eu vou parar, porque faz uma zoada, né? E eu tô aqui no quintal da casa, na varanda. Gente, vamos continuar. Aí o médico disse, ó, isso aqui vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que cortar mais ou menos aqui no dedo da sua filha. E aí eu disse, não, doutor, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. O meu Deus, quem vai fazer essa cirurgia? Ele vai restaurar o dedo da minha filha. Aí ele fez,
Eu nem olhava, viu, para o negócio, porque eu não queria perder minha fé. Aí ele disse, olha aqui como tá, já tá ficando escuro, já tá ficando preto o dedo da sua filha. E aí você vai deixar, se necrosar, então a gente vai ter que cortar quase o dedo todo. E eu olhei para ele, eu disse, não vai necrosar, doutor. Eu creio em um Deus que é o médico dos médicos. Ele vai além da medicina, a última palavra vem dele. E ele é um Deus de milagre, um Deus que opera maravilhas, ele faz o impossível. E eu creio que ele vai fazer um milagre no dedo da minha filha. Ele olhou assim para mim e disse, você é crente, é? Eu disse, sou, eu creio em Deus. O senhor não crê não? Porque todos aqueles que creem em Deus é crente. Então eu sou crente, eu creio em Deus. Aí ele fez, esses crentes têm uma mania de loucura, ficam fanáticos, dizendo que Deus faz isso, faz aquilo, e não sei o que, não sei o que. Você não está vendo que tem que fazer uma cirurgia aqui? Eu digo, não, eu sei que o senhor está certo. Pela lógica, pela medicina que o senhor estudou, o senhor está certo, o senhor não está errado. Eu sei que na pontinha do dedo não tem circulação, como o senhor falou, como o outro médico falou, mas eu estou usando a minha fé. E eu estou vindo aqui para o senhor acompanhar, fazer o curativo, ver como tá. Eu não sei nem porque eu estou aqui, porque o outro mandou e eu vim. Não sei nem porque eu estou aqui, mas eu estou vindo, mas eu estou dizendo que Deus vai fazer um milagre. Ele fez o curativo de volta, que toda vez que eu ia lá, ele tirava e olhava. E aí, gente, ele via lá que estava preto, estava apodrecendo, eu não via nada. E todos os dias a enfermeira, que era a minha cunhada, estava fazendo o procedimento. E ela não me dizia nada. E aí ele dizia que estava preto, ia necrosar e tal. E eu orando, gente, esse processo eu não só usei a minha fé, eu colocava o joelho no chão e dizia, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não vai me decepcionar. Começou de novo. Então, gente, como eu estava dizendo, eu colocava o meu joelho no chão, orava, eu chorava na presença do Senhor. E eu dizia, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não vai me decepcionar, que o Senhor é um Deus grande. E eu orava, fazia minha oração, e o Espírito Santo me dava aquela segurança, aquela força, né? Porque a oração é onde você fala com Deus. Sem oração, você fica fraca. Sem ler a palavra, você fica fraca. É como comer. Você não tem que comer 3 vezes ao dia ou mais, né? Então aquilo te mantém forte. A palavra de Deus, ela te mantém forte. Ela te mantém com fé. E a oração é seu diálogo com o Senhor. Você está conversando com o Senhor. E ali ele te dá força, renova tuas forças, sua coragem. Então é preciso ter a fé, ler a palavra e orar também, falar com Deus. Como é que você vai conviver com alguém que você não conversa? Como é que você quer morar um dia no céu e não conversa com Deus? Todos os dias, diariamente. Então tem que ter esse relacionamento, né? Para que o milagre venha acontecer também. Usar a fé, mas também tem que ter a sua parte, a sua dedicação, a sua oração, o seu convívio com Deus. E aí, gente, o Senhor renovava a minha força, né? E eu voltava no retorno. Quando eu voltava no retorno, ele vinha com a proposta de novo. Vamos fazer a cirurgia, ó. Se você não quiser fazer cirurgia, tudo bem, mas veja aqui comigo, faça com outro, mas veja o dedo da sua filha, vem olhar. E eu dizia, eu não vou olhar. Ele dizia, oh. Aí ele dizia um monte de coisa comigo, não esculhambava. Mas ele, como médico educado, mas ele ficava reprovando ali a minha fé. Dizia que aquilo era loucura. Isso é uma loucura, a pessoa fazer isso com a própria filha e não sei o quê. E falava um monte de coisa lá, botava a cara feia pra mim, falava abusado. E aquela coisa toda, sabe? E eu quem tava sentindo a dor no meu coração. E assim, se ele fizesse a cirurgia, não era a filha dele que ia ficar aleijada, né? Eu tava lutando com Deus pra minha filha ficar com a mãozinha restaurada, o dedo, né? Não é só assim, tirar, a gente tem que lutar, gente, pelos nossos objetivos. E quando é algo que a gente não pode, a gente vai e luta, mas tem um limite. O meu limite era só acreditar, eu não podia fazer nada, mas eu podia acreditar, eu podia orar, eu podia clamar, chorar nos pés do Senhor.
E Deus, quem faz a parte dele, a gente faz a nossa e Deus faz a parte dele. Mas a gente também tem que lutar com a nossa fé, as nossas forças e deixar Deus fazer a parte dele. E aí, gente, eu fui, né, umas 3 vezes para esse doutor e nesse processo todinho, ele falando assim comigo e tal. E aí, isso tudo durou quanto tempo? Durou quase 30 dias. Eu nunca fiz um curativo da minha filha, era sempre a tia dela, né, a minha cunhada, a cunhada do meu esposo. E teve um dia, e quando ela não podia fazer, eu ia no posto, aí faziam lá, mas eu nunca tinha coragem, que eu sou assim, gente. Tinha um leão dentro de mim, sabe? Aquela força de lutar pelo dedo da minha filha, de restaurar, com a minha fé. Mas eu não queria ver, porque tenho esse lado meu, que eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ver machucão, corte. Eu sou meia fraca para essas coisas. Se você é uma enfermeira, você é da área de saúde, que é forte, parabéns para você, mas eu não tenho. Assim, sabe? Não tenho como é que se diz? Eu não tenho esse lado. Eu me acho fraca. Eu sou forte em Cristo, mas Deus sabe que em mim mesma eu sou fraca, mas Ele me fortalece nas horas mesmo que precisa, eu vou com tudo. Mas eu sei que é a força de Deus que está comigo, não só eu sou. Então aí, gente, no dia que eu nunca fazia, né, o curativo dela, e eu fui lá um dia eu fui lá, como eu disse, no posto, fizeram, mas teve nesse dia que Deus preparou tudo, teve que eu fazer. Já estava com 28 dias, quase completando 30. O meu esposo estava viajando, a minha cunhada, não estava, não tinha ido para o posto, não tinha como ir. Começou de novo. Sim, gente. Então, eu lembro como hoje, o dia que eu vi lá que Deus fez o milagre, né? Eu tava na casa da minha mãe. E aí, sim, lembrando, gente, sempre o dia inteiro eu ficava com ela no braço. Por quê? Porque ela tinha o curativo e tinha um pauzinho assim, né, que colocava para ela não dobrar. E o médico pedia, né, disse, ó, não deixa ela bater em nada. E aí, assim eu fiz, né, não deixava bater em nada. O médico não, era a enfermeira, a minha cunhada, que dizia assim, não deixa ela bater em nada, fique sempre com ela, porque criança gosta de bater nas coisas, né, pra não estremecer o dedinho, tá, que tava costurada, ela tava tomando antibiótico e tudo. E aí eu ficava com ela no braço, ela era bem gordinha, gente, bem gordinha mesmo, as bochechinhas de armão. E aí eu ficava com ela no braço e ficava o tempo todo, assim, 28 dias. E nesse dia, como eu tava dizendo, eu tava na casa da minha mãe, e eu disse, meu Deus, não tem ninguém para fazer o curativo da Eduarda. E eu andava com tudo, numa bolsinha, numa maletinha. E eu disse, eu tenho que fazer, misericórdia. Aí, de repente, tava meio folgadinho, já era noite, tava folgadinho, já era hora de fazer. E aí, de repente, eu não sei, ela deitadinha, eu fui mudar a fralda dela e ela fez um movimento lá, assim, que voou. Quando voou, gente, o negocinho, o curativo, assim, com tudo, né, que era muita faixa e tinha um pauzinho, né, pra ela não dobrar o dedo, mas tava soltando um pouquinho, desprendendo. E quando ela fez algum movimento lá que eu não lembro direito, então voou o negócio. Quando voou o negócio com tudo, eu fiz, ai meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que olhar. Aí quando eu peguei assim a mão dela, sabe, pra honra e glória do Senhor Jesus, que vive e reina nos céus e está aqui, ó, no nosso coração e bem pertinho de nós. Quando eu olhei, gente, tava o dedo dela, tava todo perfeito. Chega, tava vermelhinho na ponta, tinha criado a carne no dedinho dela, já tava crescendo a unha, porque a unha voou, né? Cortou e pegou a pontinha da unha dela e voou toda, quebrou a unha dela todinha. Voou a unha e ficou só a pontinha do dedo, né? Como eu disse, segurado no corinho. E aí já tava crescendo a unha aqui bem no início.
E já tava todo, eu vi aqui a cicatriz, né, do dedinho dela. Ninguém tirou ponto, ninguém fez nada. Só criou um negócio preto, realmente era um couro preto. Parecia que estava necrosando. Aos olhos do médico, ele via que estava necrosando. Só que eu, na minha insistência, ali dizendo que não ia, ele dizia, isso é loucura. Ó, a pessoa vê aqui o negócio preto ficando, o negócio tá ficando feio, a mãe não quer fazer a cirurgia, não quer. Ó, é por sua conta, viu? Ele ficava dizendo assim, eu lá, me sustentando. Gente, eu tive uma ousadia muito grande de fé. Porque eu acho que se eu agisse pela emoção e pelas palavras que eu ouvia, eu já tinha dito, não, vamos fazer a cirurgia com medo. A gente não pode ter medo, a gente tem que ter ousadia e confiança que o nosso Deus, Ele é fiel. Eu sentia dentro do meu coração Deus dizendo, filha, eu sou contigo, não desista, seja forte e valente, seja corajosa. E eu senti aquela fé. E quando eu ia para o médico, as pessoas diziam, mulher, o médico disse isso, é melhor fazer a cirurgia. Eram várias vozes na minha cabeça querendo me confundir. Tinha a voz do Senhor dizendo que eu sou contigo, filha, eu sou contigo, creia, seja valente. E tinha as vozes das pessoas que diziam, minha filha, se fosse eu fazia essa cirurgia, já pensou? É a poder necrosar mesmo, como o médico tá dizendo, e você ter que cortar o dedo dela mais pra cá. E tinha a minha família também que dizia, não, vamos na fé, vamos na fé. E aí, gente, era eu tava sendo sustentada pelos céus, porque não era fácil. Eu chorava nos pés do Senhor. Eu dizia, Senhor, tira essas vozes contrárias que tá querendo invadir o meu coração, a minha mente, me tirar a fé. Pensa que foi fácil? Ah, a crise tem... Não, foi uma luta também dentro de mim. Eu lutei dentro de mim contra o medo, a insegurança, a dúvida. Eu tive que batalhar 28 dias contra os meus pensamentos, contra a minha fraqueza, contra palavras contrárias. E eu lutei e dei prioridade à voz que eu ouvia dos céus. No meu coração, bradando que era a voz de Deus, eu tive que anular, eu tive que arrancar, como a gente tira mato do chão assim, eu tive que arrancar do meu coração tudo aquilo que vinha de encontro a mim para tirar a minha fé, a minha segurança. Foi uma luta, ninguém queira estar na minha pele, tanto que eu lutei, porque para você ter fé, ah, Cris, mas você não tinha fé? Tinha fé, mas eu sou um ser humano, eu sou fraca, eu sou falha. E o inimigo, ele não ia deixar de usar pessoas para me tirar do foco. Mas o importante de tudo, mesmo com fraca, veio a Deus e me aperfeiçoou. Veio a força de Deus e me aperfeiçoou, me sustentou até o milagre. Foi um processo, foi doloroso, mas eu venci com a minha filha. Então a minha filha tá aí hoje, sim, continuando, né? Vamos lá, já tá. Eu fiquei empolgada, gente, porque eu dou esse sorriso de alegria por a gente ter um Deus que cuida de nós, que nos ouve, que a gente pode contar com Ele, a gente pode contar com os céus. Tire isso da sua cabeça, que Deus não olha para você, você é pecador. Conte com os céus e você vai vencer. Depende de você, da sua fé. Você não pode ficar dizendo, ah, se Deus quiser, Ele faz. Ele está dizendo, eu quero fazer. Claro que eu quero fazer na vida de todos os meus filhos. Mas você quer, você tem força para lutar. Você tem que fazer a sua parte de tirar a sua dúvida, o seu medo. Aquilo que o diabo bota no teu coração, você tem que arrancar e ouvir somente a minha voz. O Senhor está dizendo isso para você. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar como eu lutei. E aí, para finalizar, eu vi que estava restaurado. E o curativo voou. E aquela capinha que era para ser o dedo podre, Deus, Ele tirou aquilo, aquela parte do dedinho dela podre e fez nascer outro dedo. Outro dedo perfeito, assim, outra partezinha daquela. Aquela parte preta ficou como fosse um gesso preto, duro. Era o que os médicos estavam vendo. Deus fez um milagre, na verdade, gente. Aquilo ali não foi normal. E aí, eu paguei uma consulta. Não, eu tinha pago uma consulta e fui para um retorno.
Depois paguei outra consulta e eu tinha um retorno. E aí eu mostrei todo mundo lá em casa. Eu digo, olha, Deus fez um milagre no dedo da Eduarda. E saí mostrando a minha mãe e pulando de alegria e aquela satisfação. Gente, o dia da vitória, não há vitória sem luta. Eu lutei. E quando vem a vitória, você sente uma felicidade tão grande. E eu fiquei aliviada e dizendo, eu venci, Deus me deu um milagre, Ele fez um milagre. Gente, aqui, eu mostrei a todo mundo. Ai, glória a Deus, todo mundo dando glória a Deus. Davi, faça um pouquinho de silêncio, mamãe, viu que a mamãe tá aqui contando o testemunho da Eduarda. Só um minutinho, você brinca já. Aí, gente, foi incrível. Aí naquela festa toda na casa da minha mãe, né? E aí eu disse, eu tenho um retorno e eu vou. E já era no dia 29, no outro dia o retorno. E eu disse, eu vou para o retorno. A minha mãe disse assim, mulher, deixa pra lá, você vai só mostrar isso ao médico, perder o teu tempo. Eu digo, não vou perder o meu tempo. O médico que duvidou, ele tem que ver que o meu Deus, que o que eu falei é verdade. Então eu fui para esse retorno, né? Mesmo a minha mãe falando aquelas coisas, não vai e tal, me desanimando, mas eu fui porque eu senti no meu coração que o médico tinha que ver aquilo com os próprios olhos, para a fé dele aumentar, né? Eu não fui lá com desaforo para dizer, olha, Deus fez. Não, mas a minha intuição era mostrar para ele a grandeza de Deus, para aumentar a fé dele. E aí eu fui. Aí cheguei lá, aí estava marcado para 9 horas da manhã. Eu não levei gogó da Eduarda, que ela tomava a mamadeirinha, né? E eu não levei nada, gente. E aí eu fui, né? Eu disse, vai ser 9 horas, ela comeu 8, então aí eu vou estar tranquila até o retorno. Ou o retorno para casa, né? Então fui. Aí o médico demorou, deu 12. Já tava andando para 1 hora da tarde. E o médico sem chegar, e eu digo, meu Deus, vai dar a hora da menina comer. E aí comer novamente, né, que ela tomava mamadeirinha. E aí eu disse, não, mas mesmo que eu dou água, dou alguma coisa, eu compro alguma coisa por aqui, mas eu vou dar esse testemunho. Parecia até que o homem estava atrasando para não ouvir. Eu não sei o que estava acontecendo, só sei que parece que o inimigo não queria que ele ouvisse aquilo. Estava atrasando o homem. Eu esperei, eu fui firme, gente, porque quando eu quero uma coisa, eu sou forte naquilo, no que eu decido. Aí eu esperei, eu tava com a minha irmã, né? A Ana, ela, vamos embora, Cris? Eu digo, vou não, vou esperar. E aí a Eduarda calminha lá, né, e tal, aí pronto, o homem chegou. Aí chegou a minha vez, eu fui atendida. E quando eu entrei no consultório dele, gente, eu fiz, doutor, eu vim mostrar o milagre que Deus fez na minha filha. Aí ele já ficou assim, olhando, né, com o olho duro assim pra mim. Aí eu fui, arrudeei aonde ele tava, bem pertinho da cadeira dele, porque eu tinha que mostrar pra ele. Peguei e disse, aqui o dedo da minha... Arrudeei mesmo, gente, aqui a mesa do birô dele, né, e ele assim, eu aqui, eu arrudeei, fui até ele e disse, aqui o dedo da minha filha. Tá restaurado. Aí ele pegou assim no dedo dela e fez bem assim, ó. Ele pegou a cadeira dele de rodinhas e empurrou assim para trás, chega quase encostou na parede. E ficou assim, olhando para mim. Aí eu disse, o senhor diz o que disso? O senhor disse que ia necrosar. O senhor tinha razão, mas eu tinha razão também quando eu disse que nós temos um Deus que é o Deus do impossível. É o médico dos médicos e a última palavra vem dele. E sempre a última palavra dele é boa, é agradável, é forte e é boa, é milagre. Aí ele pegou, olhou assim pra mim e fez, eita mulher de fé, eu tô admirando a sua fé, você é uma mulher de muita fé e muita coragem, viu? Então, gente, aí ele falou isso, né, ficou admirado e disse que eu tinha muita fé. Aí até pediu, ore por mim. Aí eu disse, eu posso até orar pelo senhor, mas o senhor mesmo dobra o seu joelho, dirigindo, fazendo qualquer coisa, o senhor tem acesso a falar com Deus. E ele ficou, rapaz, eu tô aqui, eu tô sem palavras. Eu disse, o que Deus faz deixa a gente sem palavras. E Deus já fez outras coisas na minha vida, na minha família, por isso que eu creio.
que o mesmo Deus que tem na Bíblia é o Deus de hoje. Ali não só foi no passado, não, que ele fez aquelas coisas, ele faz hoje e eternamente fará. Só basta a gente acreditar e crer nele. O Senhor viu, o Senhor falou daquele jeito comigo, eu tive que engolir tudo, e eu sempre dizendo que ele ia fazer. Olha aí, o nosso Deus é fiel. E ele disse, é verdade. Então ele deu aquele sorriso e creu. Aí, gente, eu fui me embora, né? Pronto, aumentou a fé do médico. Graças a Deus, ele ficou vendo que Deus é Deus. E aí eu fui me embora. Quando eu tava no estacionamento com a minha irmã, a Ana, e com a Eduarda no braço, eu fui para o meu carro. Aí quando olha, a gente adivinha que eu encontrei. O médico que costurou o dedinho da Eduarda tava lá também. E não é o mesmo hospital. Esse outro médico eu fiz na unidade de emergência, ele costurou. E ele também me achou meia louca. E aí, o hospital que eu estava fazendo a consulta da Eduarda é um hospital aqui que tem consulta particular e tudo mais, é o Chama, que é na mesma avenida, mas é outro lugar. E esse médico estava lá também, eu acho que dando plantão também no Chama. E Deus, ele prepara tudo, gente, porque a intenção de Deus é que a gente, ele faça um milagre na nossa vida e a gente também fale para outras pessoas. E aí, aproveitando, pegue esse vídeo e mande para outras pessoas, pelo WhatsApp, mande para uma conhecida tua, alguém que está doente, qualquer pessoa, porque vai aumentar a fé dela e Deus vai operar o milagre na vida dela, porque testemunho é para isso. A gente conta o testemunho para aumentar a fé das pessoas e ela também ser alcançada por Deus. Então, faça isso, viu? E aí eu vi o médico, eu disse, Ana, o médico que costurou o dedo da Eduarda. Aí eu disse, eu vou lá mostrar também. A Ana, mulher, não vai não, ficou meio assim, meio sem jeito. Eu digo, eu vou. Aí eu disse, oi doutor, tudo bem? Aí ele, tudo. Aí eu disse, lembra da minha filha que o senhor costurou o dedinho dela, que o senhor disse que ia necrosar há uns 29 dias atrás, porque... um dia anterior eu tinha visto que o milagre que Deus fez e foi no outro dia, né, que completava 29 dias que eu tinha ido para a consulta, o retorno, tudo batendo, gente, assim, certinho. Deus fez tudo no tempinho certo. Aí lá ele tava se fazendo, mas disse, eu tô lembrada, como é que ela tá? Você tá vindo do médico que eu indiquei? Eu disse, tô sim, mas não precisou fazer cirurgia não, que Deus fez o milagre, olha aqui. Gente, quando eu mostrei, o homem fez assim, ó. Olhou assim, fez aquela cara de admiração. Virou assim e entrou. E não disse mais nada, saiu com raiva. Eu digo, tá repreendido no nome de Jesus. Como é que o homem não ficou alegre com a vitória da minha filha? Misericórdia. Mas não foi, ele ficou envergonhado do que ele disse. Porque eu falei tanto em Deus e todo mundo sabe que Deus existe e opera milagre. Só que muita gente não quer acreditar, gente. Ele foi envergonhado, como disse, como era para o dedo da menina estar aleijado se não fosse a fé dela. E eu dizendo, tem que jogar fora o pedacinho, tem que dizer, eu acho que ele ficou envergonhado. E ele fez isso, se admirou. Deus falou no coração dele, né, como dizendo, tá vendo, filho, o que eu faço? Ele viu a grandeza de Deus, viu que Deus existia, porque ali era um milagre mesmo, que eles estavam certos. Só Deus para fazer aquilo, mas na ótica humana de um médico, ele estava certo. Não ia acontecer. Eu sei que não ia, porque não tinha circulação na ponta do dedo. E aí ele ficou assim, aí como ele ficou envergonhado, ele pegou e olhou assim, aí fez a meia volta e entrou. Nem disse tchau, nem disse mais nada, entrou. E eu fiquei, Ana, você viu o que o médico fez? Misericórdia, meu Deus. Na hora eu fiz, está repreendido. Ele não gostou não, que Deus fez um milagre na vida da minha filha. Só que hoje eu vejo que ele, não é que ele não gostou. Ele gostou, eu acho, né? Mas é porque ele ficou envergonhado pelo que ele estava incentivando eu fazer, que era tirar o dedo da menina e ser aleijada, mas pela minha fé e por Deus, isso não aconteceu. E pronto, foi isso, gente, o milagre. Então foram duas coisas que Deus fez, né? Espero que tenha aumentado bastante a sua fé. Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa depois que ouvir esse testemunho. A partir de hoje você vai agir diferente. E é isso, o nosso Deus, nunca esqueça, o nosso Deus é um Deus de milagre.
E Ele não só é um Deus de poder e milagre, o Deus do impossível, Ele é um Deus que te ama. E Ele está esperando a tua fé, a tua atitude, que você guerreie contra palavras, contra o desânimo, contra a sua dúvida, o medo. E que você venha acreditar somente nele e venha alcançar o teu milagre e venha ter uma vida de comunhão com ele. E ele é um Deus amoroso, é um Deus de misericórdia. O nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. Se você olhar para a sua vida, eu olhar para mim, olharmos para trás, a gente vai ver que a gente não tem motivo de reclamar, não reclame de nada, só creia. E se estiver passando por alguma dificuldade, como eu passei com a minha filha, por isso e outras coisas, vá passando a dificuldade dizendo, Deus é comigo, Ele está agindo ao meu favor, Ele já está preparando o milagre. Então, gente, já está no final do vídeo e eu quero agradecer a você que ficou até o final, certo? Assistindo tudo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar muito a tua fé. E aí você não vai ser mais a mesma depois que assistiu esse vídeo, tá bom? Sua fé vai aumentar. Eu quero pedir desculpa pelos ruídos, né, aqui. Porque eu tô gravando aqui na varanda, aqui atrás. Eu senti que tinha que ser hoje, gente. Então eu vim conforme o Senhor me encaminhou a fazer, né? E assim, por coincidência, aqui do lado tá tendo uma reforma, não sei, tá tendo uma maquita cortando uma cerâmica e fazendo um ruído, eu tive que fazer vários cortes. Desligar, depois ligar a câmera de novo e tal. Mas eu creio que isso não interrompeu. O importante é que a palavra chegou até o coração, tá bom? Indique esse vídeo para outras pessoas, para aumentar a fé. Então eu vou ficar por aqui. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que te guarde, que te cure, que abra portas até onde não tem parede para você, tá bom? Então tchau, um beijo, até o próximo vídeo e fica com Deus.